noche de San Miguel, 18 de junho de 1973. Eu leio uma ficha de medievalização pequena e trato dela aqui com os senhores. É um trecho tirado do Secrétaire Roi de France, que era um rei de França, da autoria do Funk Brentano. O título dado pelo seu Latira era Um Bailio de Filipe Augusto. Um bailio de Filipe Augusto, rei de França, cobiçava a terra deixada por um cavaleiro morto. Em presença de 2 carregadores que ele tinha pago, fez uma noite com que o morto fosse desenterrado. Perguntou se queria vender sua terra, propôs-lhe um preço. O defunto nem se mexeu. Quem cala consente, declarou o comprador. Algumas moedas são postas em suas mãos, após o que ele é recolocado em seu caixão. Com grande espanto, a viúva viu seus domínios usurpados, e ela se dirigiu ao rei. O bailio compareceu ladeado por suas 2 testemunhas, que atestaram a realidade da venda. Filipe Augusto percebeu o que era trapaça. Levou para um canto um dos carregadores e lhe disse em voz baixa: recita-me no ouvido Padre Nosso. Depois exclamou em alta voz: muito bem. O segundo carregador, convencido de que seu companheiro denunciara a tramóia, apressou-se dizer o que sabia. O bailio foi condenado. O que a historieta tem de interessante é o seguinte: Filipe Augusto era um dos mais potentes reis de França da Idade Média. Ele ganhou a famosa Batalha de Bouvines, ele era um grande guerreiro e era um homem muito firme. Acontece que por causa de uma concepção do poder que havia na Idade Média a respeito do rei, a principal função do rei era uma função judiciária. Hoje os chefes de Estado quase não têm funções judiciárias. Eles apenas, como função judiciária, conservam a faculdade de indultar os presos, mais nada. Toda a matéria judiciária passou para as mãos de especialistas técnicos que são a classe judiciária. Na Idade Média, eles tinham uma noção a respeito da liberdade e a respeito do poder régio profundamente diferente da dos nossos dias. Eles tinham a ideia de que a mais alta finalidade do Estado não era a promoção da economia, mas era a manutenção da justiça. E que, portanto, o supremo titular do poder público deveria ser, ao mesmo tempo, o supremo juiz. Função judiciária que eles emaranhavam um tanto, porque nessa função judiciária, tanto o rei era chamado a manter o equilíbrio justo entre os vários órgãos que compunham a sociedade, então feudos, conventos, corporações, universidades, etc., quanto o rei era chamado a julgar casos individuais. E então os senhores veem aqui essa historieta de um grande rei poderoso que mantém o equilíbrio entre grandes feudos, em universidades, igrejas, etc., mantém a harmonia do Estado em nível judiciário e a harmonia da sociedade em nível judiciário, e de outro lado julga também casinhos particulares. E então esse grande rei, que usa de um subterfúgio próprio de um delegado de polícia comum aí, usa de um subterfúgio para obter que o indivíduo conte na realidade qual é o crime que tinha sido cometido. O senhor dirá, mas por que um caso desse foi parar na mão do rei? Não havia juízes na Idade Média? Aqui os senhores encontram uma outra linda concepção medieval, que é a seguinte: o poder judiciário funcionava comumente de indivíduo a indivíduo quando se tratava de homens comuns. Mas quando se tratava de viúvas e órfãos, o rei podia ser chamado a fazer justiça. Por quê? Porque o rei é o protetor dos mais fracos. Como isto é diferente da imagem que fazem do rei os revolucionários, né? O rei é o protetor dos nobres contra os plebeus, né? É exatamente o contrário. Ele era o protetor dos mais fracos e por causa disto, uma viúva tinha, em muitos casos, a possibilidade de apelar diretamente para a justiça do rei, em que o caso se julgava de modo decisivo. Só estão vendo que se tratava aqui de uma viúva. Esse cadáver tinha deixado uma viúva, como todos os cadáveres de casados, né? Bem, tinha deixado uma viúva. E a viúva se sentiu lesada, porque em virtude dessa trapaça as terras dela foram ocupadas, né? O resultado é que ela apela para a justiça real. O rei, então, usa dessa pequena trapaça e faz com que a manobra se desmascare inteira, né? Agora, há uma última nota que é curiosa dentro disso, que é o seguinte: hoje em dia, um homem que quisesse fazer essa sem vergonhice se dirigiria a 2 capangas
e diria o seguinte: essa terra vale tanto. Vocês vão me assinar um papel de que assistiram fulano em vida me vender essa terra. Eu dou a você tanto, a você tanto. Apresenta o papel. Quando o rei vier por cima, ele diz: não, estava comprada a terra. Essa é uma viúva desonesta que não quer entregar as coisas que o marido dela vendeu. Eu então entrei e ocupei essa terra, mas eu estou no meu direito, aqui está. As duas testemunhas, tal e tal. Está acabado. Ele recorreu a um artifício diferente. Em vez de ele fazer assinar um documento falso, ele fez uma espécie de negócio falso. E que não deixava de ser um negócio muito repugnante, porque esse cadáver devia presumivelmente estar em estado de decomposição. E acabou pondo umas moedas dentro do caixão, coisa que um ladrão moderno não faria nunca. É dar moedas para o morto, né? Agora, porque a gente vê que dentro da rusticidade semi-bárbara dele, ele não quis violar a verdade tão completamente e procurou um sofisma barato, que não valia nada, mas que aquietava um pouco a consciência dele e das duas outras testemunhas. De onde os senhores veem no ladrão um fundo de senso moral que indica bem como até o ladrão medieval era menos ladrão do que o ladrão moderno. E esse lado é também, a meu ver, um dos lados pitorescos da narração. Aí os senhores têm o lado Fioretti de toda coisa. O ladrão com resquícios de honestidade. Depois, a viúva indignada, mas que tem seu apoio no rei, protetor das viúvas. A figura grandiosa do rei. Uma noção nova do poder judiciário, nova para o homem contemporâneo. É o mantenedor do equilíbrio das várias forças da sociedade. Eu vou mostrar daqui a pouco aos senhores como é que se faria na sociedade contemporânea. É o mantenedor do equilíbrio das várias forças da sociedade. É o supremo juiz nas causas dos órfãos, das crianças, das igrejas, de todos aqueles que são fracos. Então este grande rei, que sai de suas ocupações e dá uma ciladazinha tão cômica e tão pitoresca, dá um sapé e manda depois o pessoal todo para a cadeia. Aí os senhores têm o resumo da coisa. Bem, e aí está um rápido comentário desse episódio pitoresco da Idade Média.